Muitas mulheres que chegaram a posições de liderança no setor público sabem o que é escalar uma montanha sozinhas. Sem rede, sem espelho, sem alguém que dissesse, vai que é para você também. Mas de vez em quando alguém estende a mão, compartilha uma oportunidade, escreve uma mensagem ou apenas escuta. E aí a gente entende. Não precisa ser tão solitário assim, porque rede é isso, criar vínculos onde antes havia só sobrevivência. Hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre as redes, as mentorias e os apoios que fazem com que a gente não só chegue lá, mas permaneça e ascenda posições maiores, puxando outras com a gente. Eu sou Janiele de Paula, comunicadora, mestre em gestão de políticas públicas pela FGV e responsável por conduzir você nessa temporada do Diálogos em Movimento, que tem mergulhado no tema da presença de mulheres no serviço público. Nesse episódio, a gente vai entender por que redes de mulheres são mais que espaços de troca ou afeto. São estratégias extremamente úteis de visibilidade, de influência e de permanência. A gente vai explorar a diferença entre mentoria, patrocínio e pensar como, dentro dos governos, é possível fomentar redes sustentáveis nas instituições públicas, que normalmente são muito marcadas por hierarquias mais rígidas. Alguns dados para a gente aquecer sobre esse episódio. Redes internas tendem a oferecer um suporte mais prático e emocional e promovem o desenvolvimento e mudanças mais institucionais. Já redes externas tendem a ampliar o alcance das oportunidades e conectam mulheres com diferentes setores e trajetórias. Estudos recentes aqui, latino-americanos, mostram que essas redes são ferramentas cruciais para quebrar o isolamento das mulheres em ambientes majoritariamente masculinos. E as mentorias, gente, ajudam mulheres a se desenvolverem profissionalmente e criam novos modelos de liderança. Já o patrocínio vai além. Usa a influência para abrir oportunidades reais. E para essa conversa, eu recebo duas mulheres que vivem, constroem, fortalecem essas estratégias na prática. Betânia Lemos, presidenta da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, com ampla experiência em educação corporativa, inovação institucional, implementação de políticas públicas e avaliação de impacto. Ela atuou por mais de 15 anos com avaliação econômica de projetos sociais e já liderou a área de EAD da antiga Escola de Administração Fazendária. Com uma enorme satisfação, bem-vinda, Betânia! Obrigada, é uma honra para mim estar aqui com você, com mulheres tão potentes nessa conversa. Estou muito feliz com o convite. E a gente também. E eu também recebo a Daesse Jaala, que é advogada, auditora de controle externo, professora, autora e mentora de carreira. Ela atua como chefe da divisão de auditoria de licitações e contratos da AGU e integra o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Não é pouca coisa não, viu, gente? É presidente da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e tem uma trajetória marcada pela defesa de políticas afirmativas e formação de lideranças negras, além de ser minha par no Columbia Women's Leadership Network. Bem-vinda, Daesse! É uma alegria de ter com a gente também. Ai, gente, a alegria é toda minha. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço ao Movimento Pessoas à Frente, agradeço a Jéssica, agradeço a você, Jane. Queria dizer que eu te admiro demais. Para mim, você é uma das melhores comunicadoras do nosso país. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você e também com a Betânia. A gente se conheceu em Nova York, né, naquele evento da ONU. Então, assim, te admiro demais também, sua trajetória é incrível. Parabéns pela posição que você ocupa hoje como presidente da ENAP. Eu queria dizer que é uma honra para mim estar aqui dividindo esse espaço com vocês hoje. Ai, que coisa boa. Eu fico muito lisonjeada com esse elogio, de verdade. Muito obrigada. E eu adorei também ter vocês juntas aqui, porque depois do momento em Nova York, né? Para quem não sabe, Betânia e Daesse dividiram uma mesa super potente na Comissão sobre a Situação da Mulher da ONU, lá em março. E agora a gente segue essa conversa sobre o poder das conexões femininas no setor público. E eu queria começar com algo que para muitas mulheres é um grande desafio.
Na vida prática de vocês duas, como é que vocês fazem para se manter conectadas, para estarem nas redes e iniciativas de mentoria, mesmo com a agenda cheia e todas as responsabilidades que eu li aí na mini bio de vocês? Tem alguma estratégia que vocês adotaram, que vocês gostariam de compartilhar com quem ouve a gente logo de partida? Para a gente aquecer. Não dão muito spoiler não, tá? Mas é só para a gente aquecer. O que vocês fazem para conseguir dar conta disso também? Então, eu acho que o segredo é priorizar, né? Tempo é uma questão de aonde você coloca seu holofote, o que você prioriza. E nós, mulheres, precisamos aprender, né, que a rede, o network, a conversa, as amigas, os amigos, isso é importantíssimo para a vida pessoal e também, obviamente, para o trabalho. Então, é priorizar esses momentos em que a gente pode estar descontraidamente fazendo conexões com as outras pessoas. A estratégia que eu costumo usar é justo juntar o meu lazer ou coisas que eu tenho que fazer no dia a dia junto com outras pessoas. Então, eu marco muito almoço, eu vou ter que almoçar em algum momento. Então, eu já almoço com pessoas legais que eu quero conversar, que eu quero me conectar. Também atividades, né, de lazer, atividades esportivas. Aqui na ENAP a gente criou uma iniciativa muito legal para conectar as mulheres da ENAP, que é uma canoa. A gente faz canoa todo domingo no lago, um grupo de mulheres. Ali a gente conversa, a gente se diverte, a gente faz atividade física, cuida do corpo, da alma e da conexão, né, do ambiente de trabalho também. Porque são nesses momentos, quando a gente está fora do ambiente de trabalho, é que a gente se conhece profundamente, é que a gente cria laços de verdade. Os homens fazem isso naturalmente, né? O grupo do futebol, o grupo do vinho, enfim, eles já fazem isso. E a gente tem que aprender a fazer. Mas, claro, nós temos segundo turno, terceiro turno, muitas vezes que eles não têm. Então, essa é a estratégia que eu uso, né? De usar a hora que eu já vou fazer o lazer mesmo para fazer junto com as outras mulheres, minhas amigas, as mulheres que eu gosto e que eu admiro. Muito bom, muito bom. E pelo visto tem dado certo. E Tem. você, Daiane? Bom, eu deixo até ver se eu entendi, porque para mim, assim, como se manter conectada em redes, em atividades complementares e mentorias, ao mesmo tempo que a gente tem uma agenda e uma demanda tão grande, né? Mas essa questão da priorização que a Betânia disse é absolutamente relevante, e aí eu uso uma palavra que para mim é bastante importante, aliás, duas: intencionalidade e estratégia. Eu procuro caminhar com a minha trajetória, e aí profissional e pessoal, com intencionalidade e estratégia, para que a gente possa fazer isso que a Betânia colocou, e que muitas vezes os homens já fazem, ou fazem no happy hour mesmo, mas é tomando alguma coisa, e é ali que os negócios de fato acontecem. É ali que de fato as coisas acontecem, que as articulações acontecem e a gente deixa de participar desses espaços, desses lugares. Eu estive em um evento em que eu era a única mulher, eram 10 homens e eu era a única mulher. Então, se eu ficasse, né, de fora ali, se eu não participasse daqueles outros momentos, eu também ficaria de fora dos momentos de articulação. E você ter esse repertório, você conseguir se manter neste lugar, você ter essa habilidade, mesmo com os desafios de ser mulher, é muito importante, é muito relevante também. Então, essa questão de estratégia e de estar em redes também que façam sentido para você. Veja, você precisa entender que essa priorização é aquilo que faz sentido para você e para sua carreira. Não é só sobre estar em qualquer lugar, participar de qualquer grupo, ou usar o seu tempo de uma forma não intencional. Você precisa entender o que faz sentido para a sua carreira, o que faz sentido para a sua saúde. Uma outra coisa que eu falo muito mesmo é sobre aprender a dizer não. Eu vivi esse processo de aprender a dizer não e de entender exatamente o que funciona para mim e o que não funciona. Porque se a gente não aprende a dizer não, é a nossa saúde física e mental que vai embora. E se não tem, né, saúde, não tem nada para ninguém. Então, quando a gente aprende a dizer não de uma forma mais educada, né? Não posso te ajudar com isso, será que eu posso te ajudar com outra coisa? Não posso te ajudar hoje, mas será que eu posso participar de um outro projeto? Isso é você usar a intencionalidade, estratégia
para poder utilizar melhor o seu tempo. A gente só tem essa vida e a gente nem sabe, né, se amanhã estaremos aqui. Então, tentar aproveitar ao máximo possível os momentos também de pausa, de lazer, sem culpa, que eu acho que isso é muito relevante. Às vezes a gente para e se culpa por parar. A gente pausa, tira férias, tem um momento de lazer e acha que a gente deveria estar executando, 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 produzindo, produzindo, produzindo. Então, não se culpem pelas pausas, porque elas são necessárias. Muito bom ouvir os bastidores dessas estratégias que vocês utilizam, porque muitas vezes parece que estar em rede, fazer conexão é algo que só quem tem tempo livre consegue fazer. E, na verdade, a grande verdade é que essas conexões também são, ou escutando vocês, fico mais segura disso, deveriam ser prioridade estratégica. Tempo, energia, são coisas limitadas e a gente tem que usar bem, concordo com vocês duas. E agora sim, para a gente entrar no assunto com mais profundidade, no nosso assunto de hoje. Betânia, junto com a Ana Diniz, você coordenou o grupo de trabalho Mulheres no Serviço Público Brasileiro e ajudou a formular uma série de recomendações que constam no documento que foi publicado em 2024. Leiam, por favor, pessoal do Movimento Pessoas à Frente, sobre acesso, ascensão e permanência nos cargos de liderança. Se a gente focar especificamente no grupo de recomendações sobre ascensão, qual delas você escolheria para implementar de forma imediata, especialmente pensando em redes, mentorias e patrocínio? E conta por que você escolheria essa. Bom, sem sombra de dúvida, é a paridade de gênero nos cargos de liderança. A gente precisa ter mais mulheres nesses cargos. Então, para mim, essa é uma recomendação fundamental. Sem as mulheres nos cargos de liderança, a gente não vai ter rede, a gente não vai ter mulheres com histórias para poder construir redes de mentoria. Então, a gente precisa estar nesses espaços. E a reserva de vagas, né, para as mulheres, ela é fundamental porque o sistema social que a gente vive, ela exclui as mulheres dos cargos de liderança. Mesmo que a gente seja mais capaz, mesmo que a gente seja mais capacitada para aquele cargo. Aquela turma do futebol que eu falei na resposta anterior, né, ela atua fortemente para colocar outros homens nos cargos disponíveis. Um homem vai puxando o outro. E como nós, mulheres, já somos minoria nesses cargos, mesmo que a gente atue também para puxar outras mulheres, é pouco, porque já somos poucas nesses espaços. Demoraria muitos anos para a gente conseguir chegar num nível de equilíbrio. E então, portanto, essa para mim é a recomendação mais importante. Reservar vagas para as mulheres para gerar uma mudança rápida e permanente na administração pública. Gosto muito, porque aí você está falando de transformação institucional, né? Uma coisa que é para pegar mesmo. E daí, se você atua diretamente como mentora profissional, acompanhando de perto a jornada de muitas mulheres que estão, inclusive, no setor público, não só, mas que estão no setor público. Então, na sua visão, como que a mentoria tem feito diferença para mulheres mais especificamente em meio de carreira, especialmente ali no desafio de ascender a posições de liderança, ou seja, elas já estão lá, mas têm essa dificuldade. E quais são os obstáculos mais comuns que elas te trazem como impeditivos para essa ascensão? Bom, a ideia de mentoria, eu sempre falo que mentoria é esse legado, né, é uma coisa que eu amo fazer, eu adoro fazer, eu ver as pessoas, as mulheres avançarem, crescerem, é de uma satisfação, assim, imensa. Mas é uma forma de encurtar mesmo, é uma forma de você se aliar a alguém que já chegou onde você quer chegar, ou que já percorreu um caminho que você quer percorrer, e que pode te dar ali, as melhores estratégias, a forma que você deveria fazer, te contar o que já deu errado, que ela já testou, já tentou, já deu errado, entendeu que já deu certo, é aquilo que a pessoa também que se prepara, que estuda para fazer isso. Então, a mentoria, ela tende a ser essa forma de acelerar, né? E às vezes um divisor de águas, e como você falou, quem está nesse meio de carreira, justamente são aquelas mulheres que elas até começam a se questionar se elas deveriam mesmo seguir, se elas vão conseguir mesmo avançar, se esse espaço de liderança realmente é para elas, que já tentaram percorrer um determinado caminho, mas não tiveram sucesso. E elas ficam ali naquele processo que às vezes é muito solitário. E de uma solidão, assim, será que como vai ser a próxima etapa? Será que eu vou ter algum suporte?
vou ter algum apoio, que competência, que habilidade eu tenho que desenvolver. E a mentoria, ela funciona como uma bússola, que muitas vezes é emocional, é para ser, na verdade, estratégica, mas muitas vezes é emocional também. Porque a gente passa por um processo de redução de autoestima, de achar que não está preparada para se candidatar a uma determinada posição, que você precisa de diversas qualificações, de muitas qualificações, porque a gente tem que sempre provar muitas vezes, e quando a gente vai atravessada aí pelo marcador de raça, além de gênero, isso se torna muito mais complicado, muito mais complexo. Então, acho que os principais obstáculos mesmo é uma ausência de referência, como a Betânia falou, já não somos muitas, né? Então, quando você tem essa ausência de referência, você acha também que aquele espaço, aquele lugar não é para você. Ter essa questão de sempre achar que precisa de mais uma formação, mais mestrado, mais um doutorado, só assim você vai ser validado, e às vezes não é. Tem gente que está naquela posição que você almeja, que nem tem a qualificação que você tem, mas você acha que você só vai chegar depois que você alcançar ali 200, 300, 400% de preparação, que é fruto mesmo de uma cobrança interna muito forte, mas que vem de uma cobrança externa, dessa síndrome da impostora, né, que você tinha até falado anteriormente, quando a gente estava ali conversando nos bastidores, e o medo da exposição. O medo de se expor, às vezes o medo de se comunicar, o medo de falar em público, pode ser também um obstáculo. Não ter ainda essa habilidade desenvolvida de articulação institucional. Então, precisa construir esse repertório, e às vezes é um repertório mais político-institucional, não partidário, não é isso, mas político-institucional mesmo, e ampliar a visão de possibilidades. Eu acho que uma coisa que é muito relevante é que muita gente desconhece a quantidade de possibilidades que a carreira traz, ou outros projetos, participar, até ir para outros órgãos, como hoje é o meu caso, né, que sou de carreira e Tribunal de Contas, como é o caso da própria Betânia, e hoje estou aqui na AGU. Então, às vezes, a gente desconhece essa possibilidade de avançar, de estar em outras posições, em outros lugares, e de como construir esses caminhos. Então, a mentoria ajuda justamente nisso, né? Mostra que você não está sozinha, nós não estamos sozinhas. A gente também acelera esse processo, porque participar de mentorias, fazer mais uma rede, né? Ter alguém que te indica, né? Te conhece melhor e vai te indicar, porque já conhece a sua trajetória. Então, é claro que ser vulnerável faz parte, né, desse processo, mas fortalecer a autoestima e entender quais são os caminhos, acho que esse é o principal ganho de você participar de uma mentoria profissional. É até difícil para mim agora destacar o que eu gostei mais dessa resposta, mas acho que essa coisa de ler bem o ambiente que a mulher está inserida é fundamental, né? Quando você traz, às vezes algumas de nós, né, muitas de nós desconhecem as possibilidades da carreira. E a gente está num movimento, inclusive, de mais mulheres, mais pessoas entrando via concursos públicos, via o CPNU. Inclusive, eu já conversei com Betânia algumas vezes sobre essa coisa de fazer embarques, né? Quando as pessoas chegam. Quer comentar um pouco, Betânia, sobre isso? Sim, isso é uma prática muito importante, você trazer as pessoas e conscientizá-las, né? As carreiras que passaram por curso de formação, em que o curso de formação é a segunda etapa do concurso, as carreiras que passaram aqui pela ENAP, foram 5 carreiras do CPNU, do Concurso Nacional Unificado, né? Então, elas passaram aqui, elas receberam um bom embarque. A gente criou especializações lato sensu para cada uma das carreiras, né, nas suas áreas, além de receberem o treinamento técnico, também receberam toda essa parte de conexão, de redes e de entender o ambiente, entender os espaços, fazer uma discussão
do papel, né, social, do papel seu na sua carreira, como você pode se desenvolver para poder ajudar as pessoas, para poder fazer políticas públicas que vão realmente beneficiar a população. Então, esse embarque, ele realmente, a gente já conversou algumas vezes, e ele é fundamental na administração pública. E é fundamental, acho que em qualquer espaço que você está começando a trabalhar, né, a servir, né, como servidor e servidora pública. Com certeza. E aí tem esse outro lado, porque eu disse que era difícil escolher entre todas as coisas ótimas que Daes trouxe, mas a outra coisa que é a forma como eu leio, que é a consciência, a autoconsciência e a tomada de decisão sobre si, que é essa coisa de como é que eu me posiciono, como eu posso ser mais vista em alguns espaços, e aí, gente, tem uma confusão, né, de ser vista e reconhecida como exibicionismo ou excesso de colocar sua presença, e são coisas completamente diferentes, né? Ser reconhecida pelo trabalho que faz nominalmente, né? A gente tem ótimas práticas de, por exemplo, nomear a mulher que fez aquele trabalho numa reunião, principalmente em que ela não está. É muito importante que a gente use essas estratégias, mas parte também de cada uma de nós assumir esse protagonismo na carreira, né? Não dá para delegar isso para ninguém. Então, eu gostei bastante dos pontos que você traz sobre a mentoria, que mostra que não é só um espaço de escuta. Se fosse só escuta, também já estaria ótimo, porque muitas vezes é o que a gente precisa, mas é um passo além, né? É mais propositivo ainda. Caminhando um pouco mais, Betânia, nesse documento que eu mencionei, né, do movimento, com as recomendações, tem uma reflexão sobre os diferentes formatos das redes, sejam internas, externas, mais formais ou mais espontâneas. E a ENAP tem sido referência por fomentar iniciativas como essas, né? Como é que tem sido esse trabalho na prática? E que conselhos você daria para estados e municípios, saindo um pouco, né, da esfera federal, sejam escolas de governo ou não, em diferentes áreas, como a sua, finanças, infraestrutura, políticas sociais, que queiram fortalecer redes de mulheres dentro de seus contextos institucionais? O que elas podem fazer? Então, as redes, seja elas internas, externas, elas são espaços seguros para que as mulheres possam compartilhar seus desafios, seus sucessos, e com isso fortalecer a sua identidade e a sua autoestima. Então, nessas redes, as mulheres também desenvolvem, né, o senso de pertencimento à organização, ela desenvolve também capacidade de liderança, porque com a troca, né, de experiências entre as mulheres membros da rede, isso vai fortalecendo a sua capacidade de liderança, vai gerando um empoderamento, um engajamento, e isso tudo contribui para que as mulheres permaneçam elas nas posições de lideranças que ela já alcançou e também façam a ascensão. Então, a rede, ela é muito fundamental. Na prática, a ENAP ela tem promovido muitas conexões entre as mulheres que participam dos nossos cursos. A gente, na realidade, tem promovido muito curso especificamente para mulheres, turmas só de mulheres, nas mais diversas áreas. Por exemplo, turmas de mulheres em ciências de dados. E a gente já fez diversas turmas desse curso exclusivas para as mulheres. E aí, em todas essas turmas, a gente trabalha o conteúdo técnico do curso, mas também trabalha a parte de formação de rede, incentivando que elas formem redes espontâneas entre elas, separando espaços mais ativos, de metodologias ativas, em que elas possam estabelecer essas conexões. Além disso, a gente também tem redes oficiais de mulheres que a gente tem criado aí ao longo do tempo. Uma delas é a rede de mulheres negras líderes no setor público. Ela é uma rede decorrente de um curso que a gente fez exclusivamente para as mulheres negras, para impulsioná-las a desenvolver suas capacidades de liderança, fortalecer sua atuação no setor público, para a gente conseguir gerar mudanças nas políticas públicas e nas condições das instituições. O objetivo dessa rede é que mais mulheres negras possam assumir as posições de liderança e possam continuar nesses cargos, que esse é um grande desafio. Às vezes a mulher até consegue chegar no cargo, mas permanecer nele, ela sofre ataque de todos os lados, sofre ataque dos homens, sofre ataque de outras mulheres e sofre também ataques institucionais. Então, a permanência é algo muito difícil. E a rede, então, ela tem esse objetivo.
E mulheres negras é mais difícil ainda. As mulheres negras, elas precisam de um impulsionamento a mais, porque como a Daese já mencionou, né, quando você junta o marcador de gênero com o marcador de raça, aí você tem mais perseguição, mais dificuldade social de permanecer no cargo. E o meu conselho para as outras escolas e outras instituições públicas é que elas promovam essa conexão com as mulheres. As instituições, elas podem criar redes internas, promovendo encontros entre mulheres, promovendo rodas de conversas entre as mulheres líderes, incentivando a atuação conjunta das mulheres dentro dos órgãos. As escolas de governo podem promover formações específicas para as mulheres, incentivando aí que elas se conectem, criando esses espaços, esses ambientes. Enfim, a gente tem uma série de estratégias que podem ser desenvolvidas e estamos à disposição para conversar com os estados e municípios que queiram, né, inspirar e ver o que nós, ENAP, estamos fazendo e tem dado certo no governo federal. Excelentes considerações, Betânia. E eu tenho certeza que, inclusive, essa troca, né, dos entes subnacionais com o governo federal, inclusive, podem fortalecer, porque certamente existem boas práticas nos governos subnacionais também, mas elas precisam ser mais ampliadas, né, para que esse escopo de rede ele tome robustez. Não é um encontro ou uma roda ou uma formação pontual que vai criar essa palavra-chave que você trouxe aí, que é pertencimento, e que tem sido muito discutida na literatura nacional, enfim, entre os gestores públicos, mas que, na verdade, é muito difícil de alcançar quando não há intencionalidade, que é uma palavrinha que Daes trouxe lá no início da nossa conversa, né? E aí, Daes, eu já vou puxar para você o outro lado das redes, que são as externas. Você vem da área do direito, que é historicamente uma das mais tradicionais e hierarquizadas no Brasil. Justamente por isso, redes e mentorias talvez representem até uma certa inovação dentro do funcionamento mais clássico desse campo, né? Então, queria te ouvir sobre isso. Que rede você acredita que tem feito diferença concreta para mulheres na sua área? E você poderia compartilhar um exemplo em que uma rede externa tenha contribuído diretamente para a ascensão de uma mulher no serviço público ou para a sua própria? Eu acho, então, que eu vou focar um pouco na minha trajetória, mas é claro, a primeira coisa é parabenizar a ENAP, e parabenizo aqui, né, destinado a Betânia, pelo trabalho de mentorias que vocês fazem. É algo incrível. Tenho diversas colegas que participam e que são só elogios e são muito felizes. Eu vou ter a honra de participar de um desses encontros em dezembro, então já agradeço aqui também o convite de poder partilhar um pouco da minha trajetória, da minha história com essas mulheres. Então, eu gostaria de deixar aqui como exemplo, reforçar, né, tudo que a Betânia falou e parabenizar o trabalho da ENAP, porque realmente é um trabalho bastante disruptivo em relação a esse processo de você ter e entender a importância de mentorias, até porque, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas a gente ainda enfrenta um preconceito mesmo com esse formato de mentoria, do que é ser um mentor, do que é ser uma mentora. Então, eu percebo que as pessoas, às vezes, olham para esse formato ainda com um pouco de descrença, talvez, né, nesse processo. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho, mas eu acho que cada vez mais a gente, né, com mais oportunidades e isso se expandindo de modo institucionalizado, a gente vai ter uma maior robustez e a importância mesmo dessa atuação de mentorias, de atuar em redes. Particular. Eu Sim. agradeço aí os elogios e agradeço também você ter aceitado participar com a gente e contribuir aqui. Esse trabalho da ENAP ele só é possível por conta de redes. Então, ele não é um trabalho solitário da ENAP, ele é um trabalho em que a gente faz em rede, em conjunto com o Ministério da Igualdade Racial, ministra Aniele, com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, com a ministra Esther, e junto com muitas outras mulheres da sociedade civil, das organizações do terceiro setor. Então, é um trabalho que a gente conseguiu fazer fruto da
das redes, e ele reforça a importância do que a gente está conversando aqui, né? Dessa importância da gente se conectar, da gente formar rede com outras mulheres, também com homens, e redes que vão beneficiar todas nós e beneficiar, em última instância, a população. Né? Então, essa é o nosso grande objetivo. Agradeço muito você estar juntando agora a nós nesse movimento como colaboradora dessa rede. Tá vendo, Sim, ouvintes? claro. As conexões realmente acontecem, tá? Não é exagero, não. Não, gente, e aí eu vou falar agora da minha trajetória. Vocês não têm noção do quanto participar de redes mudou a minha vida. Eu falo isso, assim, quem me conheceu em 2022, a DAIES de 2022, era uma DAIES fechada numa sala. Não era, eu disse assim, mas você não já fazia? Não, eu não era Isso é palestrante. surpreendente, né? Eu não Porque a da S de hoje. Impossível acreditar na mudança em tão pouco tempo. Gente, eu juro para vocês, em 2022, e aí eu vou dizer uma coisa, que muita gente me pergunta, assim, você já teve dúvidas em relação à carreira, o que fazer? Eu falo, em 2022, que foi logo ali, eu estava completamente perdida. Era abril de 2022, e eu estava completamente perdida sobre qual o próximo passo eu daria. Completamente perdida. Hoje, eu tenho muita assim, noção de onde estou, onde quero chegar, né? Isso para mim é muito claro, estrategicamente, mas é uma evolução. Então é só para dizer para vocês que em algum momento muito recente eu estava perdida. E eu passei a participar de redes. E essas redes, elas validaram a minha trajetória, até porque às vezes a gente não acreditava. Às vezes nessas redes que as pessoas falam, nossa, olha quanta coisa você já fez, olha quanta coisa você faz, olha o impacto que seu trabalho tem na vida das pessoas, em políticas públicas. E às vezes a gente nem valoriza ou dá o tamanho necessário para os nossos projetos e as nossas ações. Né? A gente não valoriza, acha que o que a gente está fazendo é pouco, e não é. Às vezes o que a gente está fazendo é grandioso, e a gente precisa reconhecer isso. Eu sou incrível por quê, né, Janiele? A gente tem um processo na nossa rede que é nomear, dizer, eu sou incrível porque fiz A, B, C e D. E isso Exato. é realmente ser incrível, e a gente precisa reconhecer isso, e foi estar em rede que me trouxe tudo isso, e que me trouxe também grandes possibilidades, acessos, estar com pessoas que me fizeram convites muito importantes para que eu estivesse em outro lugar, em que mais alguém me ouviu, e que me levou para um outro lugar em que mais alguém me ouviu. E assim eu vou seguindo, e assim eu vou levando os meus valores, assim eu vou levando os meus princípios, é assim que eu vou influenciando também, né, movimentos, projetos. Eu estou em alguns espaços, eu já falo alguma coisa que eu gostaria de ver, né, estar mais concreto, e a gente vai construindo essas possibilidades. Pode Faço nomear parte da suas rede de redes. líderes da Fundação Lehman com a Janiele, que inclusive conheci ano passado, em 2024, quando eu ouvi essa mulher falar pela primeira vez. Foi ela que me recebeu, né? Quando eu cheguei, foi ela que me recebeu, uma das pessoas que nos, uma das lideranças que recebeu as novas lideranças. E aí, esse ano, eu tive a oportunidade de receber novas lideranças. E são lideranças que, minha gente, vocês não sabem o que essas pessoas fazem. E eles todos pararam para me ouvir, aconselhar eles sobre o que fazer em posições de liderança. Né? E eu estava nessa posição no ano passado. E você tem, eu tenho, né, a Lehman, o Columbia, né, Network Program, voltado para a liderança feminina. Estivemos em Nova York, fizemos um módulo, vamos fazer outros. Faço parte também do Conselheira 101, que forma mulheres negras para ocupar posições de conselhos de administração. Então, hoje eu faço parte de um conselho consultivo do Instituto FOIS, focado em equidade de gênero, que é onde, dentro de conselho, também é uma rede, porque é um grupo de mulheres com várias formações aconselhando institutos ou empresas, enfim, em relação aos rumos que aquele instituto ou aquela empresa deve ter. Então, eu vou buscando estar em redes que façam sentido para a trajetória e para o lugar que eu quero chegar. As pessoas que estão ali, elas podem acelerar esse processo para mim. Mas eu digo uma coisa também. Não é o fato de você estar em rede que você vai utilizar esses espaços como uma forma meio que de interesse que não é genuíno. A primeira coisa é ter conexão, gente. Façam conexões reais com as pessoas.
E a partir dessas conexões é que a gente vai gerar um formato de network estratégico e qualificado. Saiba que já é qualificado, porque aquele processo seletivo que você foi aprovada, que 500 pessoas estão disputando, 600 pessoas estão disputando, tem 30 vagas, 60 vagas, 30 mulheres de um universo gigante. Então, você já teve a sua trajetória validada por ter sido aprovada e saiba que aquelas pessoas que estão ali do seu lado são extremamente qualificadas, porque também passaram por um processo seletivo extremamente rigoroso. Então, o fato de você acessar esses espaços, qualquer pessoa que você se conectar já vai te levar para um próximo nível. Mas faça conexões reais. Até porque você não consegue se conectar com todo mundo pela agenda, pelo tempo. Tá todo mundo correndo, né? Então, assim, eu coloco essa dica e eu procuro mesmo participar de processos seletivos para espaços que eu quero chegar, para estar com pessoas que têm alguma trajetória parecida com aquilo que eu quero alcançar na minha carreira. Então, eu deixo um pouco isso e falo que, para mim, né, me coloco como exemplo o quanto isso foi importante para que eu saísse da caixinha, para que eu tivesse hoje, né, essa agenda requisitada de estar, de palestrar pelo Brasil inteiro, sendo que em 2022 eu estava fechada lá na minha sala em São Paulo, nem pensando que um dia eu estaria em Nova York, na ONU, palestrando ao lado da presidente da ENAP. Entendeu? Sim, é muito, muito bom de escutar, muito bom de escutar. Tem sempre um quê de inspiração e concretude, né? Assim, contar um pouco do que a gente faz e dá certo. No início você até comentou, né? É importante compartilhar quando não dá, os tropeços, mas quando dá certo também, porque tem mais mulheres se inspirando na nossa trajetória, mais mulheres querendo entender os caminhos. Que redes são essas? Como é que eu me aplico? E todas essas que a Daes mencionou, inclusive, você consegue encontrar na internet, nos sites oficiais. Então, tem os momentos de abertura específicos. Enfim, a gente está falando aqui de redes de mentoria e não dá para deixar de falar de patrocínio, gente. É uma lógica importante. Como disse a ministra Esther, na abertura da nossa temporada, uma mulher puxa a outra. E eu complemento aqui dizendo que homens aliados também são fundamentais. Afinal de contas, hoje eles ainda são maioria na liderança. Então, na experiência de vocês, o patrocínio tem sido reconhecido como uma ferramenta estratégica nos espaços públicos? Da S mencionou. Eu fui num evento em que todas as pessoas, os palestrantes eram homens, mas eu fiquei, me conectei depois, eu era a única mulher. Então, assim, deu para perceber que isso já acontece, né? O que ainda precisa mudar na visão de vocês para que essa lógica se torne algo comum, especialmente para mulheres com menor poder aquisitivo, periféricas, mulheres que têm menos condição de estar sempre nesses espaços? Que ações, inclusive, vocês têm puxado ou gostariam de puxar assim que possível para mudar esse cenário, o patrocínio não ser visto como uma coisa ruim ou uma coisa pejorativa? Bom, Janiele, o patrocínio ele acontece, né? Principalmente entre os homens, então ele não é pejorativo, né? Muitas vezes eles fazem a gente acreditar que ele não acontece, que é meritocrático, mas ele acontece o tempo inteiro. O que a gente tem que desenvolver é estratégias para que nós, mulheres, sejamos beneficiadas também desse patrocínio nos grupos, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Então, o patrocínio ele é importante, ele é fundamental. A gente ocupa cargos e vai crescendo pelo nosso mérito, mas também muito por pessoas que nos patrocinam para aqueles espaços, principalmente os espaços estratégicos, os espaços de poder. A Daese mencionou aqui, né? Mencionou aqui ela com as pessoas que ela foi conhecendo, que foi levando a outras e que foi levando a outros espaços. Isso é o patrocínio. Isso é natural da vida. É assim mesmo que acontece. No espaço de trabalho, na vida social, a gente se patrocina um ao outro o tempo todo. A gente, mulher, usar isso com intencionalidade, saber que isso existe e estar ali envolvida. E você, Janiele, falou uma coisa importantíssima: o patrocínio não é só das mulheres. Nós, mulheres, temos que nos patrocinar, mas os homens também têm que nos patrocinar. E para que eles nos patrocinem, eles têm que estar sensibilizados, eles têm que entender e saber que quando a gente tem uma paridade de gênero numa instituição, a gente tem mais mulheres ali na tomada de decisão, a vida melhora para todo mundo.
não é só para as mulheres. A vida melhora para todas as pessoas daquela instituição, melhora para os beneficiários que a instituição atende. Então, a gente tem que fazer essa conscientização. A gente tem feito aqui na ENAP, desde 2023, curso específico para homens. Então, turmas só de homens, turmas em que eles discutem como ser um bom líder nesse século em que a diversidade existe, em que a gente vai ter mulheres, pessoas negras, e que a gente precisa ter essa diversidade para a gente ter inovação, para a gente ter geração de valor público e entregar políticas públicas aderentes a cada grupo populacional. Então, trazer a diversidade para dentro da administração pública. E quando a gente tem esses homens mais conscientes, eles passam também a patrocinar as mulheres, porque eles começam, eles próprios, a entender como o sistema social construído em que eles estão inseridos faz mal para eles também. E muitas vezes eles não têm essa consciência desse sistema social que nos exclui. Né? Eles muitas vezes não têm. Então, esses cursos ajudam a desenvolver essa percepção e aí fazer com que eles atuem diferentes. Pelo patrocínio, a gente vai trazer muito mais mulheres e muito mais diversidade para o setor público. É fundamental. Muito bom. E essa diversidade, Betânia, inclusive, ela já existe, né? Agora a gente precisa saber o que fazer com tudo isso que nos permeia e que a gente sabe que traz inovação, que vai trazer mais pluralidade na formulação de políticas públicas. Tem uma série de evidências que mostram isso. Então, achei excelente você tocar nesse ponto. E para você, Daes, como é que é esse cenário do patrocínio? E aí eu queria levar o patrocínio para o lugar do dinheiro. Uma outra dimensão aqui. Uma outra dimensão que é falar do lugar do dinheiro, mas com toda certeza concordo absolutamente com a Betânia. E isso de você ter um patrocínio, um mentor, né? Alguém que te coloca nesse lugar, alguém que te dá uma oportunidade, alguém que te indica para uma grande oportunidade. Eu procuro fazer muito isso com as minhas alunas, até num processo de, por exemplo, eu quero poder entrar em espaços para poder dar aula, não consigo. Não consigo ser chamada, não consigo estar nesses lugares. Então, se eu vejo uma oportunidade, porque muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas também não querem abrir portas para outras pessoas, porque em alguma medida elas acham que se elas abrirem aquela porta, elas vão fechar uma porta para elas. Então, a gente ter esse movimento de compreensão, de um movimento coletivo, de que existe espaço para mais pessoas, que o Brasil é muito grande, ou que a demanda é muito grande, e que a gente pode sim apoiar umas às outras. Infelizmente, é algo que a gente também precisa falar, porque às vezes a gente entra num espaço que não é de união, é de rivalidade. E a gente precisa realmente colocar isso, que nos fazem acreditar que só tem espaço para uma, que não tem espaço para mais, que só tem um lugarzinho. E se você chegou, imagina se você vai patrocinar outras, né? Eventualmente você pode perder o seu espaço. E não é isso. Existem sim diversos espaços, existe potência no coletivo, existe potência quando a gente tem mais mulheres, mais pessoas, e a gente faz esse movimento de indicar essas pessoas para que elas cresçam, para que elas acessem outros espaços, e cada um guarda a sua habilidade, a sua competência, a sua individualidade. A gente tem competências diferentes, formatos diferentes de entregas. Então, isso é muito relevante. Eu queria abrir aqui esse parêntese para o patrocínio, para esse lado que não é, né, algo bom, mas é real. A gente precisa também falar sobre isso, sobre esse cenário de que, às vezes, a rivalidade feminina aparece, né, e a gente precisa realmente ampliar essa conscientização de que o coletivo é potência, de que mais mulheres se unindo é potência, que juntas nós chegamos mais longe, né? Embora sozinhas podemos eventualmente chegar mais rápido, eventualmente, às vezes a gente não chega. Mas, enfim, feito esse parênteses, eu queria levar para o patrocínio dinheiro mesmo, né? De a gente precisar ter suporte e apoio financeiro para que a gente tenha mais mulheres, como você falou, assim, principalmente mulheres negras com poder aquisitivo menor. Por exemplo, o meu grande sonho do ano é ter um projeto como a AGU tem, para a formação de pessoas negras,
para concursos voltados, no caso da AGU, para advocacia pública. Como eu venho de Tribunal de Contas, o meu grande sonho é que o controle, de modo geral, tivesse o mesmo projeto. Um projeto que fosse voltado para pessoas negras, para a preparação de pessoas negras, e, claro, com aspectos ali de regionalização, aspectos também de vulnerabilidade, para que mais pessoas negras pudessem ter ferramentas, porque a gente sabe também que não é só sobre ter a previsão de cotas, que é uma outra briga que a gente também tem levado para alguns espaços estaduais e tudo mais, porque ainda não adotam cotas nos seus concursos, que é o primeiro passo, tem que ter. A outra coisa é, não basta ter a política afirmativa, a gente precisa dar ferramentas para que essas pessoas se preparem e cheguem de forma competitiva nesses processos seletivos, nos concursos públicos. Então, hoje, o meu grande projeto, sonho, falo, enfim, né, espero e vou estruturar isso de uma forma melhor, mas sei que é difícil quando a gente vai falar ali do dinheiro. A gente precisa de um patrocínio, né, que vem até no nível mais institucional, de ter pessoas negras tendo essa oportunidade. Aí eu falo do controle porque o controle é extremamente embranquecido. A gente tem pouquíssimas mulheres negras e pessoas negras auditoras, pouquíssimas, e esse é o movimento que eu gostaria de ver, né, mudar o cenário brasileiro, de ter mais pessoas negras e, especialmente, ter mais mulheres negras que acessem concursos públicos de controle, que são concursos públicos de uma remuneração que muda a vida das pessoas, assim como mudou a minha, que saí da periferia de Salvador para ocupar tantos espaços, sendo auditora de controle externo, hoje chefe de auditoria, e também mudar a vida da minha família. Então, se eu puder levar essa oportunidade para as pessoas de algum modo, além de ampliar essa representatividade no serviço público, ficarei muito feliz. Ó, essa conversa não trouxe só reflexões, não, gente. Ela foi muito didática ao apresentar caminhos. Sabe aquela coisa de, nossa, conversas que você sai e quer anotar, porque tem muita informação aqui que você pode levar para o seu espaço depois, enfim. Redes e mentorias não são só estratégias complementares. Elas podem ser institucionalizadas, elas são estruturantes, muitas vezes sustentam lideranças, movimentam instituições e abrem frestas onde certos sistemas ainda fecham portas. Então, é uma forma, inclusive, de fomentar a permanência de mais mulheres como nós, diversas, nos espaços de liderança. E eu vou caminhar aqui para o encerramento com uma certa dorzinha, porque esse debate está muito bom, mas antes eu quero encerrar com algo especial, uma mensagem de cada uma de vocês. Vou começar, então, com Betânia. Pensando em toda a sua trajetória, em tudo que você já viu e vivenciou como gestora, que bilhetinho, que mensagem de post-it você deixaria para uma mulher que já está há anos no serviço público, numa posição intermediária, mas que sonha em ascender e às vezes sente que está parada no tempo? Nossa, nem acredito que já está acabando. O papo está tão bom que parece que nem passou o tempo. Bom, deixaria um post-it falando assim: escute a música Mina da Negrali. E aí eu vou pedir licença para ler aqui um trechinho da música. Não deixe ninguém te dizer o que você pode fazer. Você sabe o seu lugar e deixe estar. O mundo é seu e não importa o que alguém disser, só vai. Então, meu post-it é para essa mulher escutar essa música, né? É Mina da Negrali, é uma música que realmente é inspiradora para que você siga o caminho que você sonhou e que você sonha em alcançar. Muito bom, muito bom. E Daíese, se você agora pudesse escrever uma mensagem que cabe num post-it para uma mulher que está entrando agora no setor público, aí o cenário é diferente, talvez via CPNU, cheia de expectativas e dúvidas, o que você escreveria para ela carregar na bolsa ou até colar no monitor do trabalho? Eu diria... eu sei que muitas vezes você duvidou que chegaria até aqui,
mas saiba que você não está aqui por acaso. Esse é o ponto de partida de um mundo de possibilidades. Então, honre a sua trajetória, respeite a trajetória dos colegas, sirva ao público com propósito e nunca duvide do tamanho da sua entrega. Então, é isso que eu quero deixar de mensagem para quem está chegando e começando. É só o ponto de partida de um mundo de possibilidades. Só isso tudo, né? Que mensagens maravilhosas. Obrigada, Daiesse, Betânia, por essa conversa que inspira, orienta, impulsiona. E obrigada a você que está com a gente nessa temporada. A sua atenção vale muito no Diálogos em Movimento. E lembre-se, seguimos fazendo do Estado um lugar onde elas também decidem. Te vejo no próximo episódio.